hoje o El Bicho vai mostrar para você aí de casa que os cavalos são verdadeiros terapeutas. A prática é milenar. Já no século IV a.C., Hipócrates recomendava a equitação como tratamento. Mas foi no século XX que a ecoterapia ganhou força como método terapêutico estruturado. O movimento do cavalo é parecido com a marcha humana. Isso estimula o cérebro e o corpo a responder de forma natural, desenvolvendo equilíbrio, coordenação e até autoestima. Durante o atendimento, o cavalo, através da sua passada, ele realiza um movimento tridimensional, que com isso gera 20 mil estímulos tônicos durante esses 30 minutos de atendimento, que são passados por corpo dessa criança, que tem essa estimulação, e com isso a gente tem outros benefícios ganhos com esse movimento tridimensional que ele gera. Normalmente, as indicações são pacientes com paralisia cerebral, AVC, microcefalia, esclerose, A gente também tem bastante agora a procura de autista, TDAH, crianças com hiperatividade, ansiedade e até mesmo pessoas, com depressão também a gente consegue trabalhar nessa parte. A Tiffany, ela tem síndrome de Charge, todos os acometimentos, Então ela é marcada pelas múltiplas deficiências, baixa visão, surdez, Mas esse é o diagnóstico. A ecoterapia, ela oferece muitos estímulos, E é uma terapia complementar que é um divisor de águas nas vidas das crianças. Então eu conhecia um pouco da ecoterapia, o trabalho em si, andei fazendo pesquisas, quando veio o diagnóstico da Tiffany. E quando a gente percebeu uma certa aptidão dela para estar fazendo, e praticando, a gente achou interessante buscar. E aí eu conheci a Montart em 2022, a gente buscou o trabalho, E logo de cara a gente já percebeu, Logo de imediato, assim, a gente já percebeu o contato da Tiffany com o cavalo, Ela, a princípio, demonstra um certo receio, mas depois ela já começou a amar a prática. Então a ecoterapia foi algo revolucionário pra gente, Então a gente já sabia mais ou menos o benefício, o que tinha, o que poderia proporcionar, e percebemos depois com o início das práticas que realmente é tudo aquilo e muito mais do que a gente buscava. Mas não é qualquer cavalo que pode participar. Os animais passam por seleção e treinamento. Precisam ser calmos, dóceis e seguros. O ideal é que iniciem as atividades por volta dos 5 anos. A gente preza bastante a mansidão do cavalo. O cavalo tem que ser manso, dócil, não ter movimentos imprevisíveis. Por conta que os praticantes vão ter movimentos bruscos em cima, a gente vai usar bola, brinquedo. Então o essencial do cavalo é a mansidão e o temperamento. Os cavalos da ecoterapia, eles têm uma rotina bem equilibrada, começando pela alimentação, São feno balanceado, ração balanceada, vermifugação, veterinário, se preciso, calendário de vacinas anualmente e o preparo do cavalo. Primeiramente a gente escolhe o cavalo, Traz o cavalo para cá. A gente vai adaptar ele ao ambiente primeiro, para ele ver o ambiente, ver as mudanças do ambiente, mudanças de lugares, cavalos diferentes. Depois a gente começa a dessensibilização do cavalo. A gente vai treinar o cavalo. Primeiramente eu vou montar no cavalo. Vou trabalhar o cavalo normalmente, galope, trote, vou trabalhar ele na pista. Depois eu vou tentar pegar uns brinquedos e aproximar os brinquedos dele. Para ele não ter medo de barulho em cima dele, movimentos bruscos. Os praticantes vão deitar em cima, ele não pode ter medo, vão passar a mão na garupa, ele tem que ser bem dessensibilizado. Um cavalo maior, ele vai ter sempre uma passada maior. Então ele vai dar um movimento um pouco maior. Um cavalo menor, ele tem o passo um pouco menorzinho. Então o estímulo é mais rápido, porque a passada dele ele vai andar um pouquinho mais rápido, já o maior, a passada dele vai ser um pouco mais longa. Aí depende, a gente escolhe o tipo de cavalo para o tipo de praticante. A gente preza mesmo pela mansidão, como eu falei para você. A gente usa tanto o cavalo como égua, não tem
não tem contraindicação nenhum tipo de cavalo, mas o que a gente preza mesmo é a mansidão e o temperamento do cavalo. Os ganhos vão além do físico. A ecoterapia ajuda na fala, nas relações sociais, no desenvolvimento cognitivo e na autoconfiança. O ambiente lúdico e o vínculo com o cavalo tornam a sessão única. Cada sessão é conduzida por uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, fisioterapeutas e pedagogos trabalham em conjunto com equitadores, adaptando cada exercício às necessidades do praticante. A gente tem o ganho de equilíbrio, do controle postural, do fortalecimento de tronco, coordenação motora, a noção espacial. Então, assim, são diversos ganhos que a gente tem de contribuição, tanto com o movimento tridimensional que o cavalo gera, quanto também com o auxílio das terapeutas. A criança, normalmente, ela chega, pra gente, ela, muitas vezes, dependendo das condições da criança, ela tem já um contato com o cavalo, às vezes ela já ajuda até a guia, o condutor, a encilhar esse cavalo, passar um pente e tudo mais, e a gente faz o processo de montaria, que aí a criança monta no cavalo, a gente sai para o atendimento e aí realiza muitas vezes também alguma atividade complementar, de coordenação motora, utilizando alguns brinquedos, alguns outros recursos terapêuticos. E depois da execução a gente vai falando para a criança, olha, agora a gente está finalizando o atendimento, que a gente vai acabar, que muitas delas depois não querem descer do cavalo, e aí a gente consegue fazer a finalização desse atendimento. A gente tem algumas contraindicações, por exemplo, criança que não está com controle medicamentoso de convulsão, algumas alterações de uso de sondas, a luxação de quadril. Então, são escoliose acentuada. Então, a gente tem algumas contraindicações que, assim, a gente faz também uma avaliação que a gente vai ver de cada caso o que dá para, assim, realmente, olha, tem essa condição, mas dá para a gente fazer uma adaptação? Dá, não dá. E, às vezes, realmente, a criança não vai poder, às vezes, mais ter malefícios do que benefícios. Então, a gente contraindica o atendimento. Na ecoterapia, o cavalo é mais que um animal. É parceiro, é ponte, é cura. E cada passo que ele dá é um avanço na vida de quem encontra nele um novo caminho. Os cavalos, assim, eu não sei nem explicar, Eles são seres mágicos, assim. Quando o praticante já sobe na rampa, o cavalo já ele mesmo se direciona o pescoço para sentir o cheiro do praticante. Eles já conhecem os praticantes. O cavalo, ele gera, essa autoconfiança para a pessoa que está montada, Então, ele se sente estar em cima do cavalo, igual tem pacientes que não andam, Então, ele tem essa, consigo andar. Então, assim, é uma dependência muito grande que o cavalo gera para esse indivíduo que está montado. Então, é super importante, as pessoas que fazem, gostam, se sentem bem, Então até pessoas que estão depressivas, Dá esse cuidado pro cavalo, Uma hora passa o pente no cavalo, escova, então esse cuidado que a pessoa gera começa, vamos falar assim, abraçar o coração dela e aí ela, assim, tem vários ganhos aí nessa parte. Ele traz uma independência para esse paciente, essa autoconfiança, essa autoestima que muitas vezes a pessoa não tem. Tá defasado, ou até mesmo crianças com paralisia cerebral que não andam, E aí com o cavalo ela consegue ter esse tipo de passada, esse estímulo. Então, assim, fora que tem as crianças que gostam muito de abraçar o cavalo, ele é mais quentinho. Então tem todo esse afeto que é super importante, assim, para o desenvolvimento. Todas as crianças, cada uma tem as suas características, os seus afetos com a gente, nosso carinho, nosso vínculo, mas assim, todas são especiais pra gente. A maior conquista, sem sombra de dúvidas, é a interação. A interação com as pessoas, a interação com os animais principalmente, o ganho dos marcos motores, Então as transferências de posição, postura, equilíbrio, ela já está começando a ter ganhos de marcha independente, então foi revolucionário. Eu digo que eu tenho uma filha antes da ecoterapia e outra filha depois, e com certeza essa outra filha depois é a melhor versão de todas.